Nossa primeira live de uma série de lives que nós vamos conversar bastante sobre imunização, mas de um jeito bem diferente. Vamos falar muito aqui sobre vacinação, mas não do ponto de vista técnico, como provavelmente muitos de vocês estão acostumados a ver. Nós vamos falar, acima de tudo, do ponto de vista comercial. Então, como trabalhar com vacinas no consultório privado. Se você não trabalha com vacinas, tá? Não tem lucratividade com vacinas a nível privado, e se você acha interessante esse tema, você está no lugar certo, tá bom? Seja bem-vindo à live de hoje. Meu nome é Rafael da Hora, sou médico otorrino, diretor de rede própria de clínicas de vacina. Ao longo desses anos todos, trabalhando com imunizações a nível privado, focando no crescimento da clínica, a gente acabou acumulando um pouco de bagagem para poder compartilhar com você, colega. Para que você ponha em prática no seu próprio consultório e aprenda as vantagens, os benefícios e as desvantagens, os prós e os contras de ter esse tipo de serviço dentro do próprio consultório. Tá? Então, ao longo do tempo, fui percebendo como seria interessante se outros colegas tivessem um serviço de vacinação dentro do consultório. Olá, gente, sejam bem-vindos. Van Campos, Velber, Rodrigo. É isso aí, gente. Vamos aproveitar aqui. Se vocês quiserem ver algum comentário, alguma pergunta, tá? É uma ótima oportunidade para a gente conversar um pouco sobre isso aqui. Então, o tema do episódio de hoje é: o que o seu consultório particular pode oferecer a mais em vacinas do que o posto de saúde? Eu trouxe esse tema porque é uma pergunta muito recorrente, tá? É muito comum me perguntarem: caramba, tem vacina gratuita no posto de saúde. Será que há demanda a nível privado? Tem vacina gratuita no posto de saúde. Então, quem é que vai parar a vida para pagar no privado? Né? Então, geralmente essa pergunta ela está um pouco envolta de desconhecimento também. Desconhecimento das vacinas que existem e desconhecimento também de indicações, de recomendações de vacina e muitas vezes falta de prática também para escrever vacina a nível privado. Tá? Junto com essa pergunta vem muito outra pergunta, por exemplo: nossa, na minha especialidade não há como indicar tanto vacina. Eu não consigo recomendar aquela determinada vacina. Então como é que eu faço? Então uma coisa super importante que eu quero compartilhar com vocês, até entregando um pouco da minha experiência do que aconteceu comigo, é que no início a especialidade tem até algum peso em relação a você estar fazendo recomendações internamente dentro da sua clínica de vacinas. Agora, no longo prazo, não faz diferença nenhuma. Por exemplo, eu estou falando aqui de Recife, tá? Eu moro em Recife, em Pernambuco. A gente tem clínica na Bahia, tá? E a clínica roda lá, funciona lá, mesmo à distância. O que é mais interessante é isso. Então, a gente consegue ter uma lucratividade muito além dessa que eu trabalho com os meus alunos no primeiro ano, que é faturar de 50 a 100 mil reais por mês. Tá? A gente fatura bem mais do que isso e eu nem preciso estar lá. Então, eu dou um intervalo razoável de tempo para estar indo pessoalmente na clínica e isso é muito bom. Então, isso dá uma liberdade que nós, como médicos, não conhecemos, a liberdade de estar livre para fazer outras coisas. Inclusive, no meu caso, estar aqui compartilhando esse tipo de conhecimento com vocês. Então, o fato de você ter um serviço, tá? Seja vacinação, seja qualquer outro, que não te prenda tanto no consultório, que não te deixe escravo daquele trabalho, que você tem que estar sempre presente, que você tem que estar sempre atendendo pessoalmente, individualmente seus pacientes. Isso é muito interessante. Então, vou levantar 4 perguntas aqui, tá bom? Primeiro, quais são as diferenças entre as vacinas do público e do privado? Que é muito recorrente, tá? Essa vacina tem no público, essa vacina tem no privado. Então, quais são as diferenças? Segundo, qual a diferença do serviço de vacinação como um todo? Não a vacina, mas o serviço, o atendimento, de um ponto de vista um pouco mais amplo, no público e no privado. Terceira pergunta. Quais são as vacinas do serviço privado que não estão disponíveis no serviço público? Tá? Quais são as vacinas exclusivas do nível privado? E quarta pergunta: quais são as vacinas do serviço privado que também estão disponíveis no serviço público, mas mesmo assim nós conseguimos trabalhar com essas vacinas e
conseguir ter lucratividade com elas também. Agora, gente, posto de saúde, será que é nosso concorrente mesmo? Será que posto de saúde é concorrente? Porque muita gente fala, não vou abrir serviço de vacinação dentro do meu consultório, porque posto de saúde oferece o gratuito, né? Então ele é meu concorrente. Então vou falar para vocês como é que a gente faz em relação aos postos de saúde no bairro, na cidade onde nós temos unidade, onde temos clínica de vacinação, tá? Então ao invés de criar, né, essa barreira logo de início com o posto de saúde, que às vezes até é uma atitude um pouco normal, você defender as vacinas do privado e o posto defender as vacinas do público. É curioso isso, tá? Agora a gente tem que saber contextualizar que ambas as vacinas, tanto do nível público quanto do nível privado, elas se complementam, na verdade. É muito comum o paciente fazer algumas vacinas no posto e outras vacinas no privado. Isso é muito comum. Até o pediatra, até o geriatra, até o clínico, muitas vezes prescreve determinadas vacinas para o posto e determinadas vacinas para o privado. Só que o posto ele tem como objetivo vacinar muita gente. Ele não vacina 5 a 10 pessoas por dia, como é o nosso objetivo. O posto vacina 50, 100, 200 pessoas por dia. Tá? Então o posto tem uma proposta coletiva, de saúde coletiva, não de saúde individual, como é a proposta do privado. Então o que acaba acontecendo? Muitas vezes o posto de saúde tem metas e um propósito e um objetivo muito mais de escala. Então, o Ministério da Saúde, através do PNI, do Programa Nacional de Imunizações, ele tem um orçamento limitado, ele tem um determinado orçamento para gastar. E esse orçamento não dá conta de aplicar todas as vacinas disponíveis nas recomendações das diretrizes médicas. Então, o que a Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda, do ponto de vista do ideal, do que é ideal do ponto de vista individual, o Ministério da Saúde e PNI não conseguem abraçar e cobrir tanta recomendação e tanta indicação. Então o governo não consegue aplicar todas as vacinas recomendadas do ponto de vista individual. Então o que acontece? Acontece de que ele tem que estabelecer prioridades. Então eu tenho tantos milhões de reais para investir em imunização no Brasil, então eu vou priorizar aquelas doenças que têm uma morbimortalidade maior, que com esse investimento eu vou evitar, do ponto de vista, né, de números, muito mais adoecimento e morte do que se eu investisse naquela outra doença que eu vou deixar de cobrir, por exemplo. Tá? Então, o PNI tem esse foco a nível coletivo, a nível de milhões, e não consegue oferecer o melhor, infelizmente, para todo mundo. Tá? Aí que entra o privado também. Então as sociedades médicas, seja de pediatria, de geriatria, de infectologia, de pneumologia, de GO, as sociedades médicas, elas atualizam periodicamente calendários de vacinação e recomendações de vacinas dentro da Sociedade Brasileira de Imunizações, para que, do ponto de vista individual, você como médico tenha uma diretriz das melhores práticas que você tem que seguir do ponto de vista de imunização. Tá? Então é assim que a gente pensa a nível privado. Então é muito comum chegar um paciente e falar, não, minhas vacinas estão todas em dia, porque eu apliquei todas no posto de saúde. Sim, do posto de saúde. Então todas as vacinas recomendadas pelo governo, e que o governo consegue cobrir, já estão garantidas, mas as do privado não. Tá? Então, é o que eu digo, sempre, quase sempre, na verdade, 90% dos pacientes que a gente atende no dia a dia, pode ter certeza, 90% deles, se você analisar, seguindo as diretrizes da ASBIM, tem vacina pendente, tá? Então, a gente, claro, sobretudo com integridade, fazendo certo, recomendando corretamente vacinas, a gente, na maioria das vezes, encontra vacinas que vão trazer benefício para o nosso paciente do ponto de vista de prevenção de doença. Tá? Então, mas para isso, claro, né? Fiz uma pesquisa recentemente, achei bem interessante. Muita gente falou que estava precisando revisar a imunização. São 25 vacinas. Quem é que sabe, se não trabalhar no dia a dia, na ponta da língua, quais são as indicações, faixa etária, contraindicação? Né? Até para mim, muitas vezes, é desafio.
Então, quanto mais um colega que não tem serviço de vacinação, que não trabalha com isso. E eu entendo, tá? Mas a boa notícia é que é uma curva de aprendizado relativamente curta do que a curva de aprendizado de determinados conteúdos que nós estamos acostumados a estudar. Então tem conteúdo nosso que a gente tem que passar anos estudando. Imunização, não. Imunização, claro, é um conteúdo novo, é um conteúdo relativamente de uma complexidade intermediária, mas é um conteúdo que a gente tem interesse, é possível sim absorver. Mais uma coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui é a questão da Sociedade Brasileira de Imunizações recomendar, sempre que possível, vacinas com maior cobertura. Tá? Então, sempre que houver duas opções de vacinas, uma vacina que tem mais, pegando muito o termo que se usava muito com a Covid, variantes, mais sorotipos, mais cepas, e comparar com a outra vacina que tem menos cepas, a SBIM, tá? que é quem realmente entende de imunização, de boas práticas de imunização, e que é o exemplo do que a gente tem que seguir, fala. Não sou eu que falo. Prescreva aquela vacina que tem uma maior cobertura. Então, por exemplo, ao invés de prescrever a pneumocócica 10, que está disponível no posto de saúde, que previne 70% das formas graves do pneumococo, meningite, pneumonia, otite, prescreva a pneu 13, que tem 3 sorotipos a mais, que é exclusiva do privado, a Prevenar 13. Ao invés de prescrever a influenza trivalente do posto de saúde, prescreva a influenza tetravalente, que é exclusiva do privado. Ao invés de prescrever a rotavírus monovalente do posto de saúde, prescreva a rotavírus pentavalente do privado. Ao invés de prescrever a meningocócica C do posto de saúde, prescreva a meningocócica ACWY e B do privado. E assim sucessivamente. Esses só são alguns exemplos. O que acontece? No privado, muitas vezes, nós temos vacinas com mais sorotipos, consequentemente com a cobertura maior. Então, a decisão entre fazer a vacina do posto e fazer a vacina do privado é mais uma questão de poder consumir aquele serviço, porque a recomendação fala para usar mais a de cobertura maior. E, via de regra, as vacinas do privado têm cobertura maior do que as vacinas do posto de saúde. Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, se eu consigo responder alguma dúvida de vocês. É isso, velho. Você é propagandista médico e vê desce das clínicas de vacinas fazerem propaganda, né? Essa parte de marketing do médico, de forma geral, né, é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. Não é verdade? Bacana, velho. A sua esposa é dentista. Muito bem. É interessante perceber o seguinte, tá? Que algum colega essa semana comentou que tinha um sócio que falou que só poderia abrir serviço de vacinação se tivesse um médico imunologista, tá? Então as pessoas acabam confundindo muito vacinação, imunoterapia, vacinas para alergia com imunobiológico, tá? Embora nenhum dos dois imunobiológicos, seja imunoterapia, seja vacina de micro-organismo, nenhum dos dois requer título de especialista em alguma área, em alguma especialidade. Nenhum dos dois requer uma formação. Na verdade, não requer nem que tenha médico. Tá? A RDC 197, que foi publicada, atualizada agora em 2017, até recente, ela define que basta ter um responsável técnico. E os conselhos de classe do Conselho de Medicina, de Biomedicina, de Farmácia e de Enfermagem, eles definem como ato de cada uma das carreiras realizar vacinação. Então, pode ter serviço de vacinação só com enfermeira, pode ter serviço de vacinação só com biomédico, pode ter serviço de vacinação só com médico, tá? E só com farmacêutico também. Então, tanto é que farmácia aplica a vacina, laboratório aplica, tá? Então, porque tem um biomédico com farmacêutico, tá? Gente, existe muita oportunidade vacinal perdida, como eu falei no início, né? Mais de 90% dos pacientes que nós atendemos no nosso cotidiano tem vacina pendente, tá? Tem vacina pendente. Então, se você tivesse uma enfermeira que o papel dela, caramba, a gente não está conseguindo atrair ninguém para vacinação, digamos.
Mas o papel dela é analisar histórico vacinal dos pacientes que transitam dentro do seu consultório. Pode ter certeza que ela iria encontrar 5, 10, 15 indicações e recomendações de vacina para esses pacientes. Então, oportunidade vacinal, existe muita oportunidade. O que falta, na verdade, é orientar o paciente. Claro, primeiro a gente estudar, revisar o conteúdo de imunização e também ter uma equipe bem treinada dentro da clínica, independente da especialidade. Tá? Independente da área, independente da especialidade. Eu pareço um papagaio falando isso. Mas é verdade. Independente da especialidade. Comecei com o otorrino. O que o otorrino prescreve de vacina? Prevnar 13, basicamente influenza, via respiratória, né? A maioria das vacinas não estavam diretamente relacionadas com a minha especialidade. Tanto é que os colegas perguntavam, cara, o que você está fazendo montando vacinação dentro de uma clínica de otorrinolaringologia? O que você está fazendo? Então, não precisa ter relação. Mais cedo, um colega cardiologista perguntou, quais são as vacinas para cardiologia? Então, se a gente for pensar, todas as vacinas que são recomendadas quando o paciente tem uma comorbidade mais grave, tem no caso de cardiologia, uma insuficiência cardíaca congestiva, uma arritmia grave, alguma coisa que, se ele adoecer daquela doença, ele vai evoluir pior, ele tem indicação de fazer aquela determinada vacina. Então, uma ICC, uma insuficiência cardíaca, teria indicação de fazer Prevnar, DTPA, influenza, mas não por causa do coração, especificamente, tá? É porque pacientes com inúmeras comorbidades têm indicação de fazer essas vacinas. Então a gente tem que parar com isso de que, nossa, eu tenho que ter especialidade para atuar em imunização, eu tenho que ser pediatra, eu tenho que ser geriatra, eu tenho que ser infecto, eu tenho que ser GO. Não. Não precisa. Não precisa nem ser médico, na verdade, muitas vezes, né? Porque o ato de aplicar uma vacina também é ato de farmacêutico, biomédico e enfermeiro. Tanto é que na minha clínica, né, se eu não tivesse a minha equipe de enfermagem, a gente não teria crescido tanto. Então as protagonistas da minha clínica são enfermeiras, não sou eu mais. A cara da clínica hoje em dia, junto com o paciente, são as meninas que atendem. Eu fico mais nos bastidores, tá? Claro, atendo, mas cada vez menos. Ultimamente eu tenho me dedicado mais aqui ao nosso treinamento também. Então vamos lá. Seguindo aqui com alguns exemplos, né, gente? Eu listei alguns exemplos para vocês aqui sobre as vacinas que estão disponíveis no público e no privado para vocês terem uma dimensão, tá? Como são mais de 25 vacinas, não iriam caber dentro de uma live. Mas eu trouxe algumas aqui que merecem destaque, tá bom? Vamos começar com a vacina que tem mais saída ao longo do ano, que é a vacina da gripe. Vacina da gripe, quando você recomenda para um paciente, na maioria das vezes esse paciente não vai conseguir aplicar no posto de saúde nem a trivalente que está disponível no posto. Por quê? Para você aplicar gripe no posto, você tem que se enquadrar dentro daqueles critérios do Ministério da Saúde. 6 meses até 6 anos incompletos, maiores de 55 anos, comorbidades. A maior parte da população digamos assim, criança mais velha, adolescente, adulto saudável. Então, pela ótica do Ministério da Saúde, não tem indicação de aplicar. Porém, pela ótica das sociedades médicas, todo mundo tem que aplicar uma dose de influenza, se possível tetravalente, que é exclusiva do privado, todo ano. E olha só, gente, o ticket que a gente trabalha é R$160. E o custo é de R$50. Então, é mais do que o triplo, na verdade, do valor de compra para o valor do serviço prestado. Então, é uma vacina que todo consultório, principalmente naquelas épocas de março, abril e maio, deveriam ter, porque é aquela época que, quando nós pegamos o faturamento do ano, de janeiro, fevereiro cai um pouquinho por causa do carnaval, março, abril, maio, às vezes duplica, em ano que está tendo muita loucura de surto de gripe, mais do que duplica. Então, digamos que o Natal de um serviço de vacinação é o outono, ali início, né, outono, inverno. Março, abril, maio, porque o movimento cresce muito, financeiramente é muito interessante, tá? Por exemplo, aluno que realmente se engaja, que segue direitinho o que a gente orienta, ele faz de 250 a 500 doses de gripe no primeiro ano. Isso dá aproximadamente uns 50 a 80 mil reais de faturamento
só com gripe, e com essa margem de 160 menos 50. Então é uma margem muito interessante. Você consegue evitar muito adoecimento por gripe, tá? A morbi-letalidade de gripe é menor do que Covid, mas gripe mata. Gripe evolui para a pneumonia bacteriana. Gripe é doença séria, não é resfriado, tá? Então é uma vacina relevante dentro do consultório particular. Vou falar agora da dengue, gente. É curioso que tem colega médico até hoje que não sabe que existe vacina de dengue, né? Vacina para dengue. Esse ano, no Brasil, nós tivemos 4 vezes mais casos de óbito por dengue. Olha que coisa, quase 1.000, pelo menos na última nota epidemiológica que eu li, foi quase 1.000 mortes por dengue. Imagina alguém morrendo de dengue. Quem já viu? Aquele paciente com uma síndrome hemorrágica na UTI. Nossa, parece aqueles filmes de ficção científica, de tão sério que é, né? Então, formas graves de dengue, seja um choque, seja uma dengue hemorrágica, são prevenidos em 93% em quem se imuniza, tá? Alguém pode estar se perguntando, caramba, mas minha região não é uma região de dengue, minha região... O paciente não vem ativamente procurando pela vacina da dengue na maioria das vezes, sim. Porque se muitas vezes o próprio médico desconhece a indicação, a recomendação, o paciente menos ainda, tá? Então, crianças a partir de 9 anos até adultos de 45 anos, soropositivos para dengue, todos têm que se imunizar contra a dengue. Então, como é que eu fazia no consultório? Eu adicionava a sorologia de dengue dentro da rotina, porque se desse positivo, quando dava positivo, e surpreendentemente dava positivo com frequência, já estava recomendada a vacina da dengue, tá? E vacina da dengue tem um ticket ótimo, tem um ticket de R$320, o paciente precisa aplicar 3 doses, então dá quase R$1.000 o pacote completo de dengue, e esse paciente vai estar prevenindo uma evolução para uma dengue hemorrágica. Olha que legal, né? Então a Dengvaxia é uma vacina que só tem uma ressalva, ela não pode ser aplicada em quem é soro negativo, em quem nunca teve episódio de dengue, tá? Só tomar esse cuidado. O paciente tem histórico de dengue, tá com sorologia positiva, sim. Fazer vacina para dengue, para isso, colocar dentro da rotina do check-up do paciente também. Esse ano nós tivemos uma novidade bem legal no mercado de vacinas, que eu já vou falar. Deixa eu ver o que o Rodrigo perguntou. Você não acha que essa questão de laboratório e farmácia aplicar não canibaliza o mercado? Pois é, o que acontece? Muitas vezes a proposta é diferente, tá? E é aquilo que eu falei no início, gente. Nós temos oportunidade vacinal muito, mas muito grande. E a gente vive perdendo dentro do consultório. Claro que a concorrência, né, principalmente agora, depois da pandemia, tivemos mais serviços abrindo, farmácias, laboratórios, clínicas abrindo. Porém, gente, eu já estou percebendo que, primeiro, boa parte desses aventureiros que abrem de qualquer jeito, primeiro, já estão fechando, porque não sabem, não estudam imunização primeiro, não sabem gestão financeira, comercial, marketing, tá? Não fica muito tempo aberto. E outra coisa, tem a qualidade do serviço, que eu acho que é o maior diferencial que a gente pode ter. Então, por exemplo, muitas vezes uma grande rede de farmácias, por exemplo, a Panvel, para quem mora no sul do país, eles praticam preços super agressivos da gripe. É um fato. Então, eles compram a gripe em grande escala, de 50 cai para R$40 e aplicam por 60. E os médicos pensam, caramba, como é que vou aplicar uma vacina a 150, 160 reais se a farmácia está aplicando esse valor? Né? Primeiro ponto, o atendimento, se você fizer o dever de casa, impacta completamente para o seu paciente, tá? Ele vai fazer com você porque ele confia em você. Muitas vezes o imunobiológico não é o mesmo, existem várias marcas, GSK, Abbott, Sanofi, e muitas vezes, acima de tudo, o atendimento não é tão bom, tá? Então, mesmo tendo serviços, e eu digo isso como quem tem unidade em cidade que tem laboratório e farmácia trabalhando.
Quando você tem um serviço, você trabalha bem o serviço, você consegue contornar. A gente faz imunização em domicílio também, a gente presta um atendimento que a concorrência não faz, por exemplo, atender em casa, atender em domicílio. O acompanhamento no pré e no pós-vacinação, não só durante a vacinação, mas todo um cuidado, todo um acolhimento, todo um cuidado com minimização da dor, por exemplo, no ato da vacinação, estimular a amamentação no ato da vacinação. Tá? Eu sei que tem farmacêutico aqui, a farmácia dele pode ser diferente, principalmente se for uma farmácia com menos fluxo de gente, mas uma farmácia de grande fluxo de gente não vai parar para estimular a amamentação de uma criança, de um bebê, para poder vacinar, por exemplo. Né? Fazer analgesia da amamentação, por exemplo. Tá? Isso só para dar uns exemplos. Então, através do atendimento, a gente consegue se diferenciar. Como tudo no mercado, né? A gente tem a Copenhagen, chocolates finos, e a gente tem o bombom garoto. O pessoal deixa de comprar a Copenhagen? Não deixa. Principalmente quando o paciente conhece o dono da Copenhagen, o médico da clínica, sabe? Então, a depender da maneira que você apresenta seu produto, né? A maneira que você envelopa seu produto, seu serviço de vacinação, isso faz diferença, faz muita diferença. Então, Rodrigo, cara, isso é um obstáculo que a gente acaba criando, achando que, caramba, né, tem concorrência com preço muito baixo, não vou nem começar. Agora, você tem uma coisa que a concorrência não tem. Você tem um consultório funcionando. Então, por exemplo, pensa uma clínica de vacinação, ou um laboratório, ou alguém que está começando do zero. Uma coisa que eu não recomendo, tá? A não ser que você seja enfermeiro, farmacêutico ou biomédico. Para médico, é melhor ter o consultório funcionando, girando, pagando as contas para montar o serviço. Porque dessa maneira a nossa meta de faturamento é menor e a gente acaba tendo mais lucro com menos venda. Porque metade do custo fixo está pago pelo próprio consultório, né? Então, quando eu abri, aconteceu isso. O consultório ele já se sustentava sozinho. Então, o serviço de vacinação não tinha obrigação de dar certo. Então, a gente não derrubava preço a todo custo, meu Deus, eu tenho que vender vacina. Não. Ele quase que foi na inércia no início. Eu, servidor público, dava plantão, trabalhava em outra cidade, fazia cirurgia. Eu não tinha tempo para estar gerindo serviço de vacinação. Então, na inércia, ele foi crescendo, curiosamente. E com o tempo que eu vi o potencial que ele tinha, e passei, na verdade, a alimentar esse serviço cada vez mais. E a estudar a técnica, né? Terminei o MBA em gestão, comecei a estudar técnica de liderança, técnicas comerciais, técnicas de marketing, comecei a estudar mais a fundo marketing digital também, que hoje como médico a gente não pode se furtar disso, tá? Mas aí vamos voltar aqui para onde a gente estava falando para não perder o fio da meada, tá bom? Velber perguntou se tem algum equipamento diferenciado para ir até o paciente. Tem sim, Velber. Tem uma marca, inclusive, que parece com o seu nome, Elber. Né? Tem a marca Elber, Indrel e Biotecno, são as marcas mais comuns de equipamento de vacinação. Então, tem tanto câmaras frias portáteis, que são equipamentos que têm bateria, ou seja, que sustentam a temperatura ativamente através de bateria, e tem caixas térmicas, que hoje em dia é uma tecnologia até inferior, mas a gente prefere usar para uma questão de ergonomia das nossas funcionárias. É mais leve, é mais prático, não precisa estar carregando na tomada, tá? É bem interessante, eu posso até no final aqui deixar o nome dos sites para você ter uma ideia dos equipamentos, tá bom? Mas sim, existe equipamento para levar vacina em domicílio. No início, eu recomendo que vocês não comecem logo de cara com domicílio, a não ser que seja uma clínica maior, tá? Mas, por exemplo, nós temos o braço presencial, nosso braço presencial é a maior parte do nosso faturamento, tá? Mas hoje em dia, cada vez mais, a gente tem vacinado em domicílio também pela conveniência que é. E também porque aumenta muito a adesão dos pacientes. Pensa assim, tem uma mãe que está sobrecarregada de coisa para resolver. Eu tenho um idoso que tem dificuldade para se deslocar. Muitas vezes essa criança e esse idoso não viriam na clínica fazer aquela vacina. Porém, quando você fala, olha, não, a gente tem a vacina, a gente vai, no dia que a gente agendar, realiza a vacinação e você não vai ter trabalho nenhum. A chance de converter e de agendar a vacinação é muito maior, tá? Então, à medida que vocês forem crescendo, é interessante sim ter esse serviço de vacinação em domicílio.
Até porque hoje em dia, depois da pandemia, todo mundo quer tudo em casa, né? Então é um caminho também sem volta. Agora, no início, foque no próprio consultório, até para ter um gasto menor, que eu falo aqui o tempo todo. Reduzir gasto, tá? Estoque mínimo, R$ 5.000 no estoque, 10 a 15 mil reais na câmara fria, mais algum gasto montando parte elétrica, hidráulica, né, com aquela mobília básica. Tem muito colega aqui que está aqui ao vivo, ou que vai ver esse vídeo gravado depois, que tem já um segundo consultório parado e não sabe o que fazer dele. Tem um outro colega que não é sócio, que trabalha nele, mas que não é tão rentável. Às vezes tem outro serviço também que é 100% pelo convênio e tem aquele nó comum a todo convênio. Então, o fato de se trabalhar com vacinação, acima de tudo, gente, da escala, o que é legal em vacinação é que não tem um teto. Vacinação, nós quando estamos no consultório normal, eu como otorrino, eu atendia convênio, atendia particular. Mas por mais que eu me esforçasse, eu bati no teto. E eu estou fazendo 40 anos agora, mês que vem. Não parece, né? Mas eu estou fazendo 40 anos. E ao longo desses anos todos, eu percebi que eu queria crescer mais. Eu queria alcançar mais pessoas. Eu queria ter mais impacto do ponto de vista de saúde das pessoas. E percebi que no consultório... Só um minutinho, gente, que aqui em Recife é calor, hein? Só um minutinho. Eu percebi que no consultório apenas eu já tinha batido o teto, tá? Mesmo que aumentasse meu ticket médio de consulta. Eu não ia conseguir ter uma lucratividade, um resultado financeiro para mim, para minha família maior do que eu já tinha, nem iria conseguir alcançar mais pessoas do que eu já alcançava. Com vacinação, não. Eu comecei com enfermeira, tá? Fantástica por sinal. Ela ficou comigo, só ela praticamente, durante um ano. O que é legal em vacinação também, é que você não precisa contratar muita gente. A não ser que você cresça. E se você crescer, você contrata uma segunda, uma terceira, aos poucos, tá? Então, a gente trabalha mais ou menos com a equipe de 4, 5 pessoas, só a equipe técnica, sem contar com a equipe administrativa, tá? Porque nós crescemos mais. A nossa meta não é 50, 100 mil, como eu proponho e trabalho com meus alunos no primeiro ano. A nossa meta, né, são múltiplos disso. Agora, para o aluno que está começando, é interessante sim 50, 100 mil, porque tendo um consultório, seja ele dermato, endócrino, pediatra, não importa, sendo ele o consultório dele já tendo giro, ele começando, montou o consultório e está crescendo junto, consultório e vacinação, nossa, com 50 mil já bateu o ponto de equilíbrio, a depender da tabela dele, né? Sempre manter o preço mais alto do que a concorrência. Tem pergunta no direto, tá? Tá certo. Minha esposa passou aqui. Então, gente, ter serviço de vacinação dentro do consultório faz com que vocês não canibalizem, né, o preço para baixo e vocês consigam manter e sustentar um preço maior. Porque o seu serviço, a gente vai trabalhar muito isso, vai ser de qualidade maior. E você não precisa aplicar 15, 20, 30 pessoas por dia. Você só precisa aplicar no primeiro ano 5 pessoas por dia. Porque o ticket é R$500 na média dos pacientes. 5 pessoas por dia, R$2.500. Tem muita gente que não faz isso nem no próprio consultório. E muitas vezes a vacinadora, na sala ao lado, consegue ir além do que o próprio consultório. Foi o que aconteceu comigo. A minha enfermeira, ela, né, com o passar do tempo, passou a ter mais movimento do que o meu próprio consultório. Claro, eu estava de plantão, estava fazendo outras coisas também. Mas eu vi que eu não precisava estar tão presente no consultório com o passar do tempo. Isso é fantástico. Você não ficar tão preso ao consultório. Vou seguir aqui na lista de vacinas, gente. Até porque a gente só tem pouco menos de 20 minutos para terminar aqui, que vai dar o tempo da live no Instagram. Herpes zoster inativada. Uma vacina que surgiu agora em 2022, um lançamento muito interessante e que, na verdade, impactou tanto que a concorrente dela, a Zostavax da MSD, que era atenuada, praticamente perdeu todo o espaço. Então, a herpes zoster inativada é uma vacina recomendada para todos a partir de 50 anos, o que é fantástico. É a vacina de ticket mais alto do consultório, que é R$950. O preço de compra dela flutua ali em 500 e alguma coisa, 580. A gente tem que aplicar pelo menos a 950, por isso esse valor mais alto, tá? Não faz sentido fazer valor menor do que 900. Tem nota fiscal. Nós trabalhamos, claro, com a emissão de 100% das notas fiscais. Vacinação
né, permite isso. Infelizmente, tem muito médico que trabalha sem emitir 100% das notas fiscais, mas com vacinação, isso é uma sistemática nossa, nosso sistema informatizado emite 100% e mesmo assim gera lucro. Tá? A herpes zoster inativada, ela é indicada para todos acima de 50 anos, com ou sem comorbidade. Fez 50 anos, herpes zoster. Então, nem são idosos ainda, né? Idosos. Ela pode ser aplicada logo após a doença, que era uma limitação da vacina anterior, tinha que esperar pelo menos 6 a 12 meses para aplicar. E geralmente quando o paciente está muito incomodado com os zoster, é logo depois da doença, logo depois da fase aguda, né? Ele na fase aguda não pode aplicar. Passou a fase aguda, já aplica, tá? E o mais interessante, pode ser aplicado em maiores de 18 anos, imunocomprometidos, coisa que a outra vacina não permitia. O que mais, gente? Na rede privada, nós temos a hexavalente acelular que não está no serviço público. A hexavalente acelular, ela substitui a pentavalente celular do posto de saúde. Então, a pentavalente celular do posto de saúde é uma vacina muito utilizada em bebês, aos 2, 4 e 6 meses. Porém, ela é muito reatogênica. Os eventos adversos mais graves em imunização acontecem com essa vacina. Episódio hipotônico responsivo, encefalopatia. Então, o componente pertussis da coqueluche é capaz de causar realmente quadros mais sérios no bebê. Na rede privada, não trabalhamos com essa vacina, trabalhamos com a hex e pentacelulares, que faz muita diferença prevenindo esses efeitos adversos e que converte até pacientes de renda mais baixa. Porque é aquela vacina que o pai e a mãe, né, se apertam, mas pagam. E é uma vacina com ticket de R$350. E o bebê até os 15 meses tem que aplicar pelo menos 4 doses dessa vacina. Então pensa, é uma vacina de ticket mais alto e até a renda mais baixa acaba aplicando. A renda mais baixa é que tem consciência, tá, do benefício da vacina na redução do risco de evento adverso grave com a pentavalente celular do posto de saúde. Vacina HPV quadrivalente. Muita gente acredita que a HPV quadrivalente é exclusiva para pré-adolescentes e não é. Do ponto de vista público, no interesse público, sim. Do ponto de vista do interesse privado do seu consultório, não. HPV no consultório é aplicado em adultos, mulheres, homens e mulheres, até os 45 anos, prevenindo vários cânceres relevantes na mulher, né? Genital, anorretal, no homem genital também de pênis, de garganta, orofaringe. Então, todo lugar que o HPV se instala, a vacina ajuda a prevenir câncer. Então, quando se fala câncer, é curioso que os anúncios que nós fazemos junto com os pacientes, o que mais impacta é essa coisa do câncer. Ter vacina que previne câncer, gente, faz muita diferença. E o paciente tem que saber que é recomendada para adulto, pode ser aplicada inclusive quando o paciente já iniciou a vida sexual e pode e deve ser aplicada até em quem está em pós-tratamento de lesão. Então, aquele paciente adulto que é tão comum em gineco e uro, que acabou de tratar um papiloma, uma verruguinha genital. Nossa, após a exérese, aplica a vacina, porque reduz sim, mesmo após o início da vida sexual, o risco de recidiva da lesão. E o ticket da HPV, pelo menos a gente trabalha na clínica, é de R$750. E são 3 doses, o pacote dá mais de 2.000. Tá? Então imagina, se você prescrever 10 pacotes por mês, 10 pacotes, tá? Para pacientes. Lembrando que casal, o ideal é que os dois apliquem. Ao invés de serem 3, são 6 doses. Dá mais de 4.000 o casal. Tá? E aproveitando, eu pergunto para vocês aplicaram HPV? Tá? O nosso público aqui, a maior parte está ali entre os 25 e os 45 anos. Tá? É faixa etária para aplicar HPV. Importantíssimo para prevenir isso, câncer, coloretal e tudo mais. De colo e anorretal. Então, gente, a HPV é uma vacina muito relevante a nível privado, tá? É gratuita apenas para pré-adolescentes no posto de saúde, porque na rede privada ela cobre aquelas faixas etárias que não estão disponíveis no posto de saúde. Isso é muito comum com outras vacinas também, tá? Tem muita vacina como a gripe, como a varicela,
no caso, como a hepatite A, por exemplo, que tem uma segunda dose na rede privada e não tem na rede pública. A rede pública tem algumas vacinas que têm menos doses e com menos sorotipo, justamente para alcançar mais pessoas, mas do ponto de vista privado não é o ideal. Vacinas meningocócicas. Posto de saúde, meningocócica C. Serviço privado, A, CWY e B. Então, contra a meningite, que é uma das doenças mais graves que uma criança pode ter, rede privada são 5 sorotipos. Posto de saúde é um sorotipo só. Posto de saúde cobre A, CWY para pré-adolescentes. Porém, a idade de maior risco, a gente sabe que é o bebê. Tá? O bebê que, se adquirir uma meningite, o risco de complicações, de sequelas, de morte é muito maior. Tá? E é uma vacina que o bebê tem que aplicar aos 3, aos 5 e aos 12 meses. Pelo menos 3 doses no primeiro ano. Adultos aplicam também meningocócicas em situações especiais. Pneumocócica 13, gente, é uma vacina muito importante. Fiz até um vídeo, fiz um Reels recentemente com essa vacina. Pneumocócica 13 é aquela vacina coringa para todas as especialidades. É para o cardiologista, é para o pneuma, é para endócrino. Então, paciente diabético dá endócrino. Diabético descompensado, tem que fazer pneumo 13. O paciente cardíaco, com a doença cardíaca moderada grave, tem que fazer pneumo 13. Qualquer doença mais relevante que o paciente tem, alguma comorbidade que compromete mais e que complique mais facilmente caso ele adquira uma pneumonia, por exemplo, uma forma invasiva do pneumococo, tem que aplicar. Então a vacina, não importa qual seja a sua especialidade, você pode trabalhar muito com ela. Porque a pneumo 13 é exclusiva da rede privada, a pneumo 10 do posto de saúde. Então esses 3 sorotipos a mais, eles, como não estão dentro das vacinas públicas, o que acontece? Eles acabam prevalecendo mais do ponto de vista comunitário. E são cepas mais virulentas, digamos assim. Tá? Tanto é que quem aplicou a pneumo 10 em um posto de saúde ainda tem recomendação de fazer a pneumo 13 para ampliar esse espectro de cobertura. Eu tinha feito até, gente, uma lista maior, bem maior de vacinas aqui, mas não vai dar tempo, porque faltam 10 minutinhos para acabar. Quero lembrar a vocês que nós vamos ter a imersão no dia 30, a partir do dia 30 até o dia 3 de fevereiro, dia 30 de janeiro, segunda-feira, até dia 3 de fevereiro, quando nós vamos aprofundar muito esse conhecimento, esse entendimento sobre montar um serviço de vacinação. Tá? Então, se você é médico e também se você é profissional de saúde de alguma outra área, você também é bem-vindo. Nós vamos compartilhar aqui muito conhecimento sobre montar serviço de vacinação, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista comercial, infraestrutura, como montar o serviço, qual o primeiro passo que tem que ser dado, qual a burocracia que você encontra, como adequar um espaço que eventualmente você já tenha para montar esse serviço, tá? Rumo ao faturamento de 50 a 100 mil reais por mês, sem ocupar o seu tempo com ainda mais agenda de pacientes, porque é muito comum a gente focar em procedimentos que vão nos encher mais de pacientes. Então, inicialmente parece bom. Aí quando você alcança isso, você vê que não é tão bom. Porque você está ficando velho e está perdendo a oportunidade de estar fazendo 1 bilhão de outras coisas. E que você não quer estar tão permanentemente preso dentro do consultório. Tá? Então a nossa proposta é essa. Um serviço que vai trazer uma margem de lucro de 15% a 30%, a depender da escala, a depender da tabela de preço para você, mesmo sem você estar presente, como acontece comigo, com a nossa unidade em outro estado, que funciona mesmo à distância. Já faz um tempinho muito bom que eu não vou lá, mas eu estou aqui o tempo todo administrando remotamente a unidade. Isso é fantástico. Isso me permitiu, inclusive, estar compartilhando aqui com vocês esse conhecimento todo adquirido. E na época do consultório, quem tem tempo? Ninguém tem tempo. Eu não tinha tempo. Esse projeto já é até mais antigo, do físico trazer para o online, compartilhar à distância todo esse conhecimento, mas com essa receita que eu tenho do serviço de vacinação à distância, isso permite que eu compartilhe esse tipo de conhecimento cada vez com mais colegas médicos por todo o Brasil, para que eles tenham o mesmo resultado que eu tive, ou até maior, né? Até escalar 1, 2, 3, 4, 5 unidades, mais unidades do que nós montamos. Tá certo, gente? Anderson, tem que contratar um pediatra ou infectologista para assinar a responsabilidade técnica. Anderson, tô vendo que você entrou um pouquinho agora, né? Não, cara, não.
tem uma resolução do CFM que define que não é necessário ter nenhum título de especialista específico para ser responsável técnico por serviço de vacinação. Como eu falei, nem médico precisa ser muitas vezes. Tem serviço de vacinação com médico, RT, né, responsável técnico, médico, farmacêutico, enfermeiro ou biomédico. Tá? Farmacêutico e biomédico tem que fazer um curso específico. Enfermeiro e médico, não. Basta ter o diploma, que você já consegue montar o serviço. Eu sou o responsável técnico do meu serviço, seguindo todas as diretrizes do CFM e como otorrino. E nem precisava ser otorrino, nem ter especialidade alguma. Não precisa de RQE para você ser responsável técnico, tá? Você pode ser até generalista e ser responsável técnico. Não é premissa para isso não, tá bom? Eu posso até compartilhar. De hoje para amanhã eu vou compartilhar como você perguntou, fazer um print da resolução do CFM que fala sobre isso, tá? Eu tenho ela salva no computador. Então é isso, gente. Vamos ficar aqui sempre presentes diariamente às 8 horas da noite, ao longo das próximas 3 semanas, compartilhando esse conhecimento, até a semana da nova Renda do Médico, quando a gente vai se aprofundar ainda mais nesse tema. Quem tem interesse em montar o serviço de vacinação e lucrar com vacinas dentro do próprio consultório, siga o perfil e a gente vai conversando ao longo dos dias. Um abraço.